Tranquilo? Nós vamos continuar a nossa série sobre canções e louvor. E essa canção que a gente vai cantar hoje talvez seja uma canção desconhecida para vocês. Uma canção da Amanda Rodrigues e ela chama Sobre Ele. E uma curiosidade sobre essa música é que quando ela escreveu esse álbum, que tem várias canções, inclusive essa, ela fez uma oração e ela pediu para Deus que essa canção fosse a canção mais conhecida dela. Ela não queria que nenhuma outra canção fosse conhecida, mas que essa fosse a mais conhecida dela. E o interessante é que ela acabou se tornando uma das músicas mais conhecidas no mundo cristão, né? No Brasil pelo menos. Ela tem milhões de visualizações no YouTube, seria bem legal você prestar atenção. E aí eu vou te alertar de uma coisa: essa canção ela é uma mensagem, um puxão de orelha para os cristãos. A gente sempre diz aqui que a capela, a igreja, para quem não gosta de igreja, ela é feita com o intuito de alcançar aqueles que não participam da igreja, os que não gostam de igreja mesmo, não necessariamente ateus, mas aqueles que de repente já não frequentam mais igreja ou se dizem desafiliados de qualquer religião, estão abertos para Deus, mas não querem nada com a igreja. Muitos de nós que conhecemos pessoas assim. Só que hoje, exclusivamente, essa mensagem vai ser para você que se diz cristão. É um puxão de orelha e se você conseguir prestar atenção na letra, olha ela aí, ela sempre aparece no vídeo. Se você conseguir prestar atenção na letra, do jeito que a Bruna, que vai cantar a letra, vai cantar a música para vocês, prestou quando eu mandei para ela, eu tenho certeza que você vai se sentir constrangido, pelo menos. É uma música que é para fazer todo cristão chorar, porque a gente deixou escapar pelo meio dos nossos dedos a essência do cristianismo. Eu quero te convidar a prestar bastante atenção na letra, bastante atenção na melodia enquanto a Bruna canta. Se você souber, você pode cantar com ela também. Vai ser uma música fantástica. E aí logo depois que ela acabar, eu volto para pregar em cima da canção e dos textos bíblicos que ela faz referência. Beleza?
Vou dar alguns minutos para você refletir na pergunta dessa música. Onde foi parar a essência? Aonde foi parar a essência do seu, do meu, do nosso cristianismo? Quantos de nós, se nós tivéssemos que fazer uma análise bem profunda daquilo que a gente tem vivido como cristãos, quantos de nós seríamos reprovados agora? Eu disse antes da Bruna cantar que essa música seria uma música, um puxão de orelha para os cristãos, né? Nós estamos no meio de uma série que a gente resolveu chamar de Canções e Louvor. O que as canções nos ensinam a respeito do louvor a Deus. E ao longo dessa série a gente teve várias canções e a tentativa é sempre mostrar as referências bíblicas que a canção traz. Mas hoje eu quero tirar esse tempo. Se você não se considera cristão, de repente você está em busca de igreja, procurando igreja e o cristianismo não é a sua religião, te peço licença. Hoje a gente vai tratar com esses que se chamam cristãos para poder apertar os parafusos, mas todo domingo você é muito bem-vindo. Inclusive hoje, quem sabe Deus não fala com você a respeito dessa mensagem também. Essa música ela traz várias verdades e para nós essa música deveria ser um encontro ou um enfrentamento de fazer passar vergonha, principalmente na atual conjectura da igreja brasileira. O que tem acontecido com a igreja brasileira é uma vergonha. E essa música nos ajuda a desafiar essas ideias. Então, como de costume nessa série, eu vou passar pelas estrofes da canção, tentar mostrar as referências bíblicas e espero que Deus fale contigo através disso. Ela começa a canção assim: como pedir coroas a um rei de que da sua glória se despiu. Como pedir coroas para um rei que se despiu da sua glória. Na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o versículo 15, você encontra um texto fantástico que vai te dizer por que você não deve pedir nada para Deus. Oh, mas como assim? Se você entendesse o que Ele fez com você, provavelmente você não teria coragem de pedir mais nada para Deus. Na verdade, se Deus nunca mais fizesse nada por você e por mim, só o que Ele já fez já é o suficiente. E se a gente for tão fundo a ponto de entender quem é Deus de verdade, ainda que Ele não fizesse nada por você, ainda que Ele não tivesse nem te salvado pela graça e misericórdia dEle, você não teria direito de pedir nada. Mas como você diz isso? Ó, primeiro leia Filipenses 2 e leia que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus e igual a Deus, não considerou isso algo que pudesse se apegar, mas se desfez da sua majestade, se fez homem, desceu à terra, viveu como homem, foi tentado e não pecou, para que, sendo humilhado a ponto da morte de cruz, isso é Filipenses capítulo 2, sendo humilhado a ponto de morte de cruz, a pior morte possível, Ele foi exaltado. Por isso, Ele foi exaltado. Quando você lê Filipenses 2, e depois você pula para Romanos 9, e aí você lê Romanos 9 e fala, como pode o vaso que foi criado pela mão do oleiro questionar por que me fez assim? Com isso em vista, se Deus não tivesse nem te salvado, você não tinha direito de pedir nada para Ele. Como posso pedir coroa? Aí a gente chegou num ponto, e a minha mensagem hoje ela é extremamente exortante. A gente chegou num ponto que na igreja a gente tem a audácia de tratar Deus como nosso garçom. A gente determina que Ele faça. A gente não pede mais. A gente determina que Ele faça. Como se a gente tivesse algum poder. Na equação a gente inverteu, eu me torno soberano e o Deus se torna meu escravo. Para piorar, a gente consegue suplementar essa tese ridícula com um negócio chamado dízimo. Porque tem gente que acha que a gente é contra, eu não sou contra o dízimo. Se você quiser dar 10% da sua renda, você dá 10% da sua renda. Se você quiser dar 5%, dá 5%. Se você quiser dar 100%, você dá 100%. O problema é seu. Só que o padrão do Novo Testamento não é 10%. Só que quando a gente entra no contexto atual da igreja brasileira corrompida, a gente manipula Deus com 10% e diz, já que eu sou um dizimista fiel, eu determino. É um absurdo. À luz das Escrituras, isso é um absurdo. Isso não funciona. Ah, o dizimista fiel tem promessa. Não, quem teve promessa foi Abraão, filho. Abraão, no Antigo Testamento, teve uma promessa de prosperidade, de terra, de posses, que passou para o povo de Israel, porque o povo de Israel foi um povo escolhido para que Deus demonstrasse aquilo que ia de acontecer com Jesus.
Aquilo era só um símbolo, era a sombra das coisas que aconteciam. Você não tem direito de clamar as promessas de Abraão, porque você não é judeu. Não é para você essas coisas. Sabe o que é para você? Sabe qual a promessa que o cristão do Novo Testamento tem? Sofrimento, dor, morte. Essa é a promessa que o cristão do Novo Testamento tem. Quando Jesus se aventurou a fazer uma promessa para os discípulos, ele disse: não conturbe-se o vosso coração. Eu vou para o Pai, para onde eu vou, vocês nem podem ir agora, mas eu vou lhes preparar a morada e eu volto. Enquanto vocês ficam aqui, eis a minha promessa para você: no mundo tereis aflições. Em momento nenhum Jesus prometeu para você livramento, prosperidade e essas coisas todas. Ah, é errado você ser rico? Não, não é errado você ser rico. Errado é a riqueza ter você. Como diz o ditado, tem gente que é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. Começa já aí a música. Como eu posso pedir coroas para um rei que se despiu? O próprio rei. É o contrário de todo o contexto judaico. Eles que esperavam um Messias que vinha num cavalo branco, um senhor da guerra, que dominava tudo. Ele veio, ao invés de vir em cavalo, veio jumento. Aí tem gente que vai argumentar que jumento era coisa de rico, jumento era coisa de pobre. Não interessa. É só você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus era pobre. Bem-aventurados são os pobres. Aí tem os teólogos que vão falar: ah, mas ele diz pobre de espíritos em Mateus. É só você ler o mesmo texto, que é a correlação dele em Lucas. Bem-aventurados são os pobres e amaldiçoados são os ricos, porque já receberam sua herança. Ou a gente entende o evangelho de verdade, ou a gente rasga a Bíblia e para de ser cristão. Esse é o evangelho que Jesus pregou. É errado ser rico? Não, de maneira nenhuma. Para algumas pessoas, Deus vai te abençoar de tal maneira que você vai ajuntar riquezas. Esse não é o nosso objetivo. A gente vai ver aqui na música: não ajuntar esse tesouro na terra. Mas tem algumas pessoas que Deus vai escolher dar prosperidade material por alguma razão. Sabe qual a razão? É só você ler 1 Timóteo capítulo 6. Aos ricos eu tenho essa administração: que sejam ricos em boas obras. Para que a gente é rico? Para distribuir. Não é para juntar. Porque, como disse Alexandre o Grande, quando ele morreu, deixou tudo para trás, fez questão de ser enterrado com os braços do lado de fora, com as riquezas espalhadas no caixão, porque nada disso a gente leva para a eternidade. Como pedir coroas para um rei que se despiu da sua glória? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha nem onde reclinar? Quando os discípulos resolveram começar a seguir Jesus, Jesus falava para os discípulos e para os fariseus: as focas, as raposas têm até aonde se esconderem, mas o Filho do Homem não tem nem onde deitar a cabeça. Ou seja, ele saiu de Volta Redonda para Barra Mansa numa missão e não sabia nem onde ia dormir. Não tinha casa própria, nem aluguel ele tinha. Abandonou tudo. E ele fala para Pedro. Pedro fala: nós abandonamos tudo em seu nome. Ele fala assim: não tem ninguém aqui que, abandonando tudo que tem, o que não é o nosso caso, abandonando tudo que tem, não herdará 30, 60 ou 100 vezes mais. Aí tem gente, na atual conjectura da nossa igreja, da igreja no Brasil, que diz que isso é uma promessa para ter prosperidade. Não. Você sabe o que é isso? É que se você resolver andar com Cristo e carregar sua cruz e abandonar todas as suas coisas, você vai herdar 30, 60 ou 100 vezes mais aquilo. Aonde? Na comunidade. Na comunhão com os irmãos. Porque eu agora, por exemplo, vou te dar um exemplo pessoal, porque eu só posso dar exemplo meu. Algumas semanas passei por uma provação sem igual na minha vida. Precisei ficar na casa de irmãos. Apareceram para mim 3 casas para eu ficar. Não paguei 1 centavo de aluguel, não paguei 1 centavo de luz. Tinha cama, tinha geladeira, tinha tudo. Fiquei na casa dos irmãos. Por quê? Porque agora eu tenho 3 casas. A gente saiu esses dias para almoçar, saiu uma galera, fomos para casa do Ração. Ficamos todo mundo na casa do Ração. Aí a gente estava discutindo com um rapazinho que estava questionando esses valores cristãos. Aí ele virou e falou assim: se você chegar aqui na casa do Ração e pegar um livro e levar para sua casa, você roubou. Eu falei: não, eu não roubei. Peguei do meu irmão, porque é meu também. Esse é o cristianismo de verdade. Onde todos participam de tudo, ninguém tem falta de nada. Aqui, ó, a gente pintou aqui de propósito: minha casa é sua casa, minha carteira é sua carteira. Se você não estiver disposto a abrir a sua carteira e compartilhar o seu dinheiro comigo e com os irmãos, você não sabe o que é cristianismo. Ah, mas cristianismo não é sobre graça, é sobre cruz. É, mas se você não consegue nem abrir a carteira, quem te faz entender que você vai entender a cruz? Se você não consegue renegar nem os poucos centavos que você tem na sua carteira, os poucos reais que você tem na sua carteira, o que te faz entender que você vai renegar a sua vida? Você vai carregar a sua cruz? Esse é o Evangelho. Aí ela continua: como pedir honras a Deus, que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me salvar?
O que Cristo quis? Te salvar, mais nada. Quando entra em confronto as nossas convicções pessoais, os nossos bens materiais, com a verdadeira doutrina, a sã doutrina, a verdadeira religião cristã, é aí que a gente vê quem é cristão e quem não é. O que Cristo quis? Cristo quis nos salvar. Cristo não estava preocupado com as coisas materiais. E aí a minha pergunta para você, que vai soar repetitivo: você está satisfeito só com a sua salvação? Você está satisfeito só com a sua salvação? Porque eu te desafio a vir aqui todo domingo e você não vai ouvir da minha boca que Deus te prometeu dinheiro, jamais. Na verdade, você vai ouvir da minha boca que quando você der vai faltar. Porque é na sua falta que você vai entender a graça e a misericórdia de Deus. Já teve irmãos que eu falei para os irmãos o seguinte: eu vou orar para você perder seu emprego. A gente vai nas igrejas hoje, o que a gente ora? A gente ora para que a gente ganhe emprego. Já teve irmãos que eu falei: eu vou ter que orar para você perder seu emprego. Por quê? Porque agora o cara trabalha, a gente, na nossa cultura, eu vou falar um negócio aqui que vai parecer estranho para você, mas na nossa cultura, a gente fala uma coisa e faz outra. Dentro da igreja a gente fala Deus primeiro, família depois, não é assim? E depois trabalho. Mentira! Quantos de nós arruma trabalho em São Paulo, vai trabalhar e deixa a família em casa? Mas sua família vem primeiro, então tem que ser prioridade. Ah, mas aí eu vou ficar sem emprego. Cadê sua fé? Cadê a fé na provisão? E aí eu vou mais além para dizer o seguinte: com Jesus era o seguinte: Deus primeiro, igreja segundo, o resto depois. Nossa, mas aí você vai querer escravizar as pessoas? Eu não. Jesus. Porque Jesus não conhecia a família e as coisas que a gente conhece nos padrões que a gente conhece. Quando apareceu a mãe e o irmão de Jesus na porta da casa, falou: ó, Jesus, sua mãe está lá fora querendo falar contigo, cara, na reunião urgente aqui. Minha mãe, meu pai e os meus irmãos são esses que escutam e obedecem as minhas palavras. Jesus estava lá morrendo na cruz, a mãe dele no pé da cruz chorando. Ele falou: João, na moral, cuida dela aí porque acabou minha fase. Se você conseguir traduzir para a nossa linguagem, é isso que está acontecendo. Jesus entendia o que a gente já falou várias vezes. Você vai viver com a sua família de sangue 70, 80 anos, passar disso sem enfado, mas a sua família no céu é eterna. As pessoas que você está sentado do lado aí, ó, picuinha dentro de igreja, não deve existir, porque você vai passar o resto da sua eternidade com essa pessoa aí do seu lado. Chato pra caramba. Essa pessoa aí. A família que a gente tem em Cristo, ela é muito maior do que a família que a gente tem de sangue. Eu sou prova disso. Nessa provação que eu passei, eu tive que depender da minha família em Cristo, porque a minha família de sangue não podia, era impedida de me ajudar. Eu colhi muito mais frutos materiais da minha família espiritual do que da minha família de sangue. Eu não estou falando isso para depredar, para deprimir a minha família de sangue. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que você vai chegar em casa e vai ignorar todo mundo, não é isso. Eu estou querendo te mostrar é que para Jesus os padrões eram diferentes. Quando você se confrontar com suas questões materiais, só a sua salvação é o suficiente para você? Você está satisfeito só com a sua salvação? Se não tiver, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Você entendeu um cristianismo errado. Aí ela diz o seguinte: todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renúncia. Todo aquele que quiser vir após mim deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A cruz, você sabe o que era a cruz para eles, no contexto deles? Hoje de manhã a gente estava falando sobre anacronismo, né? Que é tentar explicar com a mente de hoje o que aconteceu num tempo que já passou. A cruz para eles era o prelúdio da crucificação. Ninguém desfilava na rua com cruz, não. Olha o estado da igreja que a gente chegou. Há pouco tempo atrás, você deve se lembrar, uma igreja famosa aí no Brasil convidou os seus fiéis a saírem de casa carregando uma cruzinha de madeira desse tamanho, andando no ônibus com cruz. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada, isso não leva a nada. Isso aqui não é a cruz que você está carregando, porque a cruz é o prelúdio da crucificação. Quando Jesus fala, cada um negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz, ele quer dizer o seguinte: esquece as suas vontades, não tem mais eu quero, eu posso, eu mereço. Não tem, acabou, acabou. Agora é só o que Deus quer. O que a gente cantou aqui, eu me rendo por inteiro, minha vida inteira. Semana que vem as crianças vão cantar uma música aqui pra gente fechar a série num tom mais alegre um pouquinho. Eles vão cantar uma música que fala: tudo que eu sou, tudo que é em mim, tudo foi meu pai que deu.
Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. A gente lê isso, a gente lê em Colossenses, a gente lê em todos esses lugares e a gente não pratica. É isso. O evangelho é esse. Ruim de engolir pra caramba aqui, ó. O evangelho, se fosse uma bebida, era para você beber, era para você engasgar, sair pela boca fora, falar, não dá para engolir. Esse é o evangelho. Tem sido apresentado de uma maneira muito diferente para as pessoas. Muito diferente. Tudo que ele quer é renúncia. Renúncia. A gente tem até um ditado na nossa cultura, que é cada um carrega a sua cruz, né? E a gente minimizou a cruz. A gente minimizou a cruz. Cada um carrega essa cruz tem que aturar o meu chefe no trabalho. Cada um carrega essa cruz é o meu filho adolescente que está me dando trabalho. Isso aí não é só cruz. Isso aí são consequências da vida. Você vai ter filho? Pode esperar. A Rebeca está passando mal, né? A esposa do Ciro. Aí a gente estava conversando aqui cedo. Ele falou, eu me sinto impotente porque nessa fase eu não posso ajudar. Na próxima eu posso. Cara, prepare-se para noite sem sono, rebeldia. Prepare para seu filho botar o dedo na sua cara e falar assim, eu não pedi para nascer. Eu fiz isso. Então, isso aí não é só cruz não. Isso aí é consequência da vida. A sua cruz é preparar-se para morrer. Quando os discípulos seguiram a Jesus, eles abandonaram tudo que eles tinham. Eles deixaram as coisas para trás e eles estavam dispostos a morrer. O Tomé, que a gente chama do discípulo duvidoso, né, que a gente só conhece o Tomé porque ele duvidou, mas ele foi o cara que falou, se Jesus está indo para lá para morrer, nós vamos lá para morrer com ele. Eles estavam preparados para morrer. Primeira pergunta que eu fiz hoje é o seguinte, a sua salvação é o suficiente? Segunda pergunta de hoje é o seguinte, você está pronto para morrer? Estou convidando ninguém a nenhum movimento maluco de suicidas, não é isso? Porque vai ter gente que vai sair daqui e vai falar assim, está falando para todo mundo. Não, esquece, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você está pronto para morrer pela sua fé? Sua fé em Cristo, ou você vai negociar a sua fé? Não só nas circunstâncias corriqueiras da vida, não. Quando alguém te desafiar, essa semana a gente teve um caso interessantíssimo. Uma pessoa, que não vale a pena citar o nome, uma pessoa foi negada o trabalho porque aparentemente ela congrega numa igreja que não prega Cristo. Pode se preparar. Vai acontecer no seu meio, sabe o quê? As pessoas vão começar é natural. Eu não posso te prometer que você vai ter portas abertas, simpatia dos homens, não. Vai acontecer que você vai ser perseguido. Parece que todo aquele que quiser seguir a Jesus sofrerá perseguições. Se você estiver disposto a ser perseguido comigo, vamos embora, vamos junto. Agora, se não estiver disposto a carregar sua cruz, meu convite para você, como eu já fiz várias vezes, que as pessoas ficam doidas comigo. O pessoal que está mais próximo de mim fala assim, você está dando tiro no seu próprio pé, vou dar um tiro na minha cabeça agora. Se você não estiver disposto a morrer e pegar sua cruz, acha outra igreja, mano. Ó, mete o pé. Melhor coisa que você faz, vai para a igrejinha onde tem campanha, onde tem os negocinhos que você barganha, que você ganha as coisas. Pode ir, mete o pé. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Não estou aqui para ser seu amiguinho. Não é isso. Meu objetivo é pregar o Evangelho. Quando você entender o Evangelho, aí a gente vira amigo. Porque o final do discipulado é a amizade, não é o começo. Você não vem para Jesus que você é meu amigo. Estou nem aí se é meu amigo, não, você gosta de mim, não, você está assistindo online. Você está quebrando a minha igreja. O problema é seu, você está pregando besteira, quase sai, né? Não pode falar o palavrão, velho. Fica pregando besteira. Ah, você está ofendido, você está sentado aí, você está ofendido. Nossa, você está ouvindo besteira a sua vida inteira. Se eu ouvir besteira a vida inteira, parece estranho o que eu estou falando. O Evangelho de Jesus é esse. O Evangelho de Jesus é ruim de engolir. Aí ela continua, né? Falei para vocês, a cruz era o prelúdio da morte. Tem gente que acha difícil. Vou te dar um conselho, tá? Seguir Jesus é muito mais difícil que seguir o Pedro. Seguir Jesus é muito mais difícil que seguir o Pedro. Você acha que o que eu estou falando é ruim? Espera até Jesus te chamar de diabo, pra você ver. O discípulo mais próximo de Jesus que falou, não vou deixar que você morra. Diabo. Espera até Jesus te chamar de diabo, pra você ver. Seguir Jesus é muito mais difícil que seguir o Pedro. Não estou pedindo para você me seguir, estou pedindo para você voltar para casa, você ler sua Bíblia, tirar suas próprias conclusões. Seguir a Jesus. Não existe mais, como eu falei aqui, o que eu quero. Se você quiser ser cristão, não existe a sua vontade. Pior que a gente ora e não consegue botar em prática. Seja feita a tua vontade. Quem aqui já não repetiu essa oração várias vezes?
Você está disposto a viver a vontade dele? E se a vontade de Deus for que você passe miséria nos próximos 6 meses? 1 ano? Ah não, mas eu nunca vi o justo abandonado e nem a sua descendência mendigar pão. Mano, isso é lá atrás, lá é Salmos, Provérbios, lá atrás. Isso aí ficou lá para trás. É uma antiga aliança, um contrato antigo. Deus tinha um contrato com o povo de Israel, com o povo hebreu, que falava: vocês não vão ter falta, vocês. Para vocês esse contrato foi expirado. Ah não, isso aí é heresia, isso não existe. É só você pegar o seu livro de Atos e ler, você vai ver que teve uma igreja que insistiu com Paulo em participar da oferta que ele levava para Jerusalém. A igreja na Macedônia era pobre e a igreja de Jerusalém era rica. Ainda assim, a igreja na Macedônia, cheia de gente pobre, passando fome, sendo cristão, passando fome, insistiu com Paulo para falar assim: não, leva tudo que a gente tem, até o que a gente não tem, para a igreja de Jerusalém. Por quê? Porque a gente não deve dar por necessidade, a gente dá por revelação. Quando a gente entende que é melhor dar do que receber, a gente dá a si mesmo, por revelação. Ah, mas isso aí foi lá no livro de Atos, já passou, não acontece mais. Te desafio a levar o evangelho da prosperidade, que promete riqueza, saúde e prosperidade, para os nossos irmãos lá no Senegal. Leva lá. Vai lá e leva o seu bode de ouro lá para ver se funciona. Vai na igreja debaixo de árvore lá, onde os caras estão comendo bolo de barro, para ver, bolo de barro, para ver se a teologia da prosperidade funciona. Isso é um lixo. Teologia da prosperidade não devia ser chamada nem de teologia, isso é um afronto à teologia, colocar o nome teologia da prosperidade. Porque teologia é o estudo do conhecimento de Deus. Aonde está Deus nesse lixo? Aonde está Deus na campanha da igreja? Nós vamos fazer uma campanha de 7 dias aqui que Deus vai honrar. Deus já te honrou, meu filho. Ele te honrou na cruz, quando Ele matou Jesus. Acabou. Ele matou o próprio filho dele. Você tem noção do que é um sofrimento maior do que perder um filho já é ruim? Você tem que matar seu próprio filho, é pior ainda. Foi isso que Deus fez. Ele enviou ele lá de cima com a missão pronta já. Jesus é igual soldado, missão dada e missão cumprida. Ele já sabia para que ele veio. E quando ele morreu na cruz, é um exemplo fantástico. Ele virou para os caras que estavam crucificando ele e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. Esse é o evangelho que a gente precisa refletir. Aí ela diz assim: se eu não sou capaz de fazer as minhas próprias vontades, se eu não sou capaz de eliminar as minhas próprias vontades, fazer morrer minhas próprias vontades, nem tampouco eu sou digno de ser chamado discípulo dele. Nem tampouco eu sou digno de ser chamado discípulo dele. Mais uma admoestação para nós. Se você não estiver disposto, se você não estiver disposta a fazer morrer as suas vontades, por favor, não diga para os outros que você é cristão. Por favor. Por favor, negue a Jesus. Por favor. Se torne um apóstolo, que é o termo daquele que conheceu a graça e abandonou a fé. Por favor, sabe por quê? Senão você queima meu filme. Quando eu estou trabalhando na rua, eu trabalhando pesado, tentando falar com as pessoas, fazendo igual o Paulo, me fazendo de tudo para com todos, lidando com mendigo, lidando com gente rica, lidando com gente pobre, lidando com gente rica, lidando com tudo quanto é tipo de gente, me infiltrando, botando essa minha carinha bonita aqui, ó, no YouTube, para esses palhaços assistirem e depois quiserem me perseguir aí nessa cidade pequena que a gente vive. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, você está queimando meu filme. Você está queimando o filme daqueles que querem viver o Evangelho. Então, se você não estiver disposto a fazer morrer as suas vontades, faça-me o favor, torne-se um apóstolo, desvie da fé, vá para o inferno. Pesado, né? Mas é isso. Jesus, você acha que a misericórdia de Jesus vai tão fundo assim? Não vai, cara. A gente fala de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, mas e o Deus da justiça? Cadê Ele? E o Deus que apresenta para nós, Mateus 24, 27, que vai chegar um dia que vai ter um julgamento e você vai ficar perante a Ele. Eu e você. E a gente vai responder por aquilo que a gente fez. A gente vai responder. E aí? Aí vai ficar ruim. Então vamos fazer o seguinte: converta-se agora. Não espera até o último momento não. Converta-se agora ou vaza. Limpa o caminho. Para a gente poder caminhar num caminho estreito. Poder caminhar direito. Quando as pessoas vierem à igreja, elas não terem essa desculpa: eu não vou na igreja porque a igreja é cheia de gente hipócrita.
Igreja não deve ter gente hipócrita. Você sabe o que é hipócrita? Hipócrita é o cara que parece ser o que não é. A igreja não deve ter gente hipócrita. Então eu e você, que congregamos aqui, infelizmente a gente criou essa divisão de denominações. Infelizmente, não tem como desfazer mais isso. A gente já criou. Então aqui, a gente diz que aqui é uma igreja e lá é outra igreja e lá é outra igreja. Não é, na verdade só tem uma igreja. Mas se você escolheu participar desse agrupamento aqui no domingo, você escolheu participar desse agrupamento aqui no domingo, aqui não pode ter gente hipócrita. Pessoa do seu lado aí que fala um negócio e faz outro, você tem liberdade para chamar a atenção dessa pessoa. Você aí, sentado no seu lugar. Não é eu. Não é o pastor da igreja que tem que chamar a atenção da igreja, não. É você. Porque a igreja somos nós. Feita de cada um de nós. Um é braço, um é unha, um é tendão, um é cabeça é Cristo. E aí fala uma heresia aqui. Cabeça é Cristo. O resto é dividido entre nós. Então, chame a atenção do seu irmão. Aqui não pode ter gente hipócrita. Se você ouvir lá na rua que tem gente hipócrita aqui, você está convidado a arrastar essa pessoa contra a própria vontade dela. Traz ela aqui, eu quero que ela aponte para mim. Aponta o hipócrita. E na hora que ela apontar o hipócrita, nós vamos corrigir. Ou ela está errada, ou o hipócrita se arrepende. Porque se não tem transformação externa, não teve nada interno. A gente já falou isso. Então, se você não consegue manter um bom testemunho na sociedade, provavelmente você não experimentou da graça. É simples. É muito simples. Mas é o evangelho que quando a gente prega, a gente só escuta as cigarras dos grilos, né? Não tem aleluia e glória a Deus nesse evangelho. Não tem. Para te fazer pensar. Continuando a música dela, ela diz assim, quando vai entrar no refrão, né? A simplicidade ele trazia no olhar, tudo que ele fez foi pensando em nos amar, e ao ler sobre ele, ao pensar sobre ele, eu me pergunto aonde a essência foi parar. Foi a pergunta do começo. O que a gente fez com a essência do evangelho? Qual foi a última vez que você se aventurou a ler a sua Bíblia em casa? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas ao ler as Escrituras? Qual foi a última vez que você se fechou no seu quarto, sozinho, que você não precisa da atmosfera? Qual foi? Pense nisso. Na grande maioria das vezes, aqui não é a letra da música, né? A grande maioria das vezes, dentro da igreja, a gente exclui os que mais se parecem com Cristo e inclui os que menos se parecem com Cristo. A gente faz isso dentro da igreja. A gente recebe quem não tem nada a ver com Jesus e exclui os que são igualzinhos a Jesus. Isso aí não é de hoje. Quando Jesus viu o fariseu e o publicano orando lá, o fariseu orava como? Lá na frente, em pé, com a mão pro alto. Graças te dou, meu Deus, porque não sou igual a esse publicano miserável, safado, sem vergonha. Essa era a oração dele. E a oração do safado, miserável, sem vergonha? Eu e você. Era essa aqui, ó. Deus, me perdoa, eu não consigo nem me levantar para olhar para você. Essa é a oração. Qual foi a última vez que você fez essa oração? Qual foi a última vez que você se arrependeu dos seus pecados? Porque a gente acha que se arrepender dos seus pecados é aceitar Jesus, né? Arrependi, aceitei, estou salvo, não precisa fazer mais nada. É um processo contínuo. É um processo. Qual foi a última vez que você sentiu doer sua santificação? Você acha que, assim, no contexto da nossa igreja, infelizmente, vai chegar um dia que a gente vai mudar isso, mas infelizmente, vocês me veem como pastor. Infelizmente. Eu detesto isso. Mas vai chegar um dia que isso vai acabar. Você vai ver todos os irmãos igual, vai ver aqueles que têm dom de pregar como só serventes da igreja, que estão servindo o ministério de vocês. Um dia isso vai mudar. Nós estamos trabalhando para isso. Mas, por enquanto, eu ajudo a organizar muitas das coisas da igreja. Conteúdo do Conexão, por aí vai, enfim, isso aí não vem ao caso. Quando a gente escolhe as músicas que vai cantar e vai fazer a série, eu escolho as músicas e geralmente eu dou um pitaco em quem vai cantar. Geralmente, dou um pitaquinho em quem vai cantar. Você acha que eu escolhi essa música e pedi para a Bruna cantar? Tô. Por que você acha que a Bruna estava chorando aqui? Por que você acha que a voz dela estava tremendo? Porque ela precisava da música. Não tem vergonha nenhuma de falar. Eu gosto de bater indiretamente, assim. Entendeu? De leve. De leve. Isso é natural. Por quê? Porque eu conheço a história dela. Um dia ela vai contar a história dela para você, mas ela estava afastada da igreja e foi uma música que ela ouviu na igreja que a fez voltar. Um dia ela vai contar o testemunho dela. Então tudo isso é de propósito. Qual foi a última vez que você experimentou essas coisas? Aí ele diz que a comida dele era a vontade do Pai. O que fugia disso, ele deixava para trás. Isso é um texto de João 4. Quando os discípulos perguntam para ele, já comeu? Está com fome? Ele encontrou com a mulher lá no poço. Quem lembra dessa história aqui? Encontrou com a mulher lá no poço. Aí passou lá meio-dia e tal. Aí os discípulos chegam depois e falam, já comeu? Está com fome?
Rapaz, tem uma comida que vocês nem sabem onde tem. Minha comida é diferente. A comida dele era fazer a vontade do Pai. Aqui tem muitos estudantes, né? Quantos de nós aqui já não passamos, por exemplo, aquela fase, vai fazer vestibular, a gente passa o dia inteiro estudando e esquece de comer. Alguém aqui já fez isso? Esqueceu de comer. Ou passa o dia inteiro empenhado num trabalho e esquece de comer. Qual foi a última vez que você esqueceu de comer porque você estava tão empenhado na leitura da palavra? Vai aqui. Qual foi a última vez que você esqueceu de comer porque você estava servindo os outros na rua? Mais uma para a gente pensar. Por meu pecado ele foi moído, isso é Isaías 53, um texto fantástico, você pode ler. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Ou seja, nós só estamos em paz porque ele foi atormentado. Se você parar para pensar por que você vive do jeito que você vive, por que você tem a liberdade que você tem, é porque Jesus pagou o preço do pecado por você. Essa gratidão aí já é o suficiente para você começar a entender a perspectiva dessa música. E aí a gente começa, estou acabando já, a gente começa a segunda estrofe da música, ele diz assim: entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho o quê? Contrastes. Essa foi a razão que a gente começou essa igreja chamada Capela, uma igreja para quem não gosta de igreja. Porque eu lia uma coisa e via outra coisa. Um contraste. Muito longe. Aí eu falei, não, peraí. Se o objetivo da igreja é adorar a Deus, é voltar para esse daqui, vamos voltar para esse básico. A gente só acha contrastes. Lógico, tem muita igreja boa? Tem. Só está difícil de achar, estão escondidos. Mas tem. Precisamos nos lembrar, precisamos retornar à verdade, alguns conceitos repensar, como já dizia John Stott, né? Crer também é pensar. Ou seja, não existe crente burro. Pegou a ideia? Não existe crente burro. Burro no sentido não de ignorante, burro no sentido de não querer estudar, não existe. Se você se diz cristão, você precisa estudar, ler, aprender. Ah, mas eu não sei ler. Pergunta, escuta, hoje tem Bíblia em áudio. Não existe crente burro. Começa por aí. Aí ele fala assim, ele não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Jesus não se preocupou em ajuntar riqueza. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça destrói, o cupim come e o ladrão rouba. Mas ajuntais para vós tesouro no céu. Eu já falei aqui várias vezes, vou falar de novo. Não é a última vez que eu vou falar. Você tem 2 carros na sua garagem? Pergunta se você precisa. Se você não precisa, a ordem, não é recomendação não, a ordem de Jesus é: vende seu carro e distribua. Falei várias vezes, vou falar quantas vezes for necessário. Você tem um carro de 200 mil, vende seu carro de 200 mil, compra um carro de 60, se você acha que precisa de tanto luxo assim, 60, 70 e tal, e os outros 130 você distribui. Compra vários carros, várias motocicletas, várias bicicletas e distribui. Segue as recomendações das escrituras. Primeiro cuida dos irmãos da fé, depois você vai para fora, porque também não adianta a gente querer abraçar o mundo se a gente não conseguir resolver o problema da igreja. Tem irmão que está sem pagar a luz e nós pagando 5 mil de IPVA. Faz sentido nenhum. Minha conta de luz não dá 5 mil no ano. E tem gente que tem a coragem de pagar 5 mil de seguro de carro. Para quê? O que você está segurando? Ah, o ladrão vai roubar. Bem feito, você trouxe, você pagou 200 mil num carro. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Para que eu preciso de um carro de 250 mil? Para que eu preciso andar de Ferrari? Para mostrar que eu tenho dinheiro? Para quê? Se for por causa de trabalho, sua competência não é o suficiente? Tá aí. Ah, eu tenho 2 casas, uma na praia, porque eu vou pra praia de vez em quando e tal. Tem sua casa na praia. Ah, eu tenho 3, 5, 10 propriedades. 10. Se for para juntar riqueza, eu quero. Ah, não, mas eu penso estrategicamente. Eu comprei tudo isso para eu contribuir. Ótimo, glória a Deus. Você é uma das exceções. 1 Timóteo capítulo 6. Você usa o que você tem para a glória de Deus. Fantástico. Se for esse o objetivo, fantástico. Esquece tudo que eu falei. Mas você precisa fazer uma introspecção e perceber de fato se é isso que você faz. Porque Jesus não se preocupou em ajuntar riqueza. E se a gente diz que quer imitá-lo, como diz a canção, será que a gente sabe o que isso quer dizer? Será que eu tenho noção do que eu estou pedindo? Se
se eu vou imitar Jesus? Ah, eu estou falando aqui para você fazer voto de pobreza? Não. Estou falando para você fazer distribuição de riqueza. Diferente. Não é voto de pobreza. É para distribuir as riquezas. Para que Deus me deu tanto? Para que ninguém à minha volta tenha falta. Só tem um motivo. Não tem outro motivo. Então, fica o meu convite para você. Pense, reflita, medite. Porque se você diz que quer imitá-lo, como a canção acaba aqui, quando eu digo que eu quero imitá-lo, e ser igual a ele, será que eu tenho consciência do que isso significa? Você quer realmente imitar Jesus? Se você quiser realmente imitar Jesus, você vai abrir mão das suas vontades, você vai pegar a sua cruz, você vai viver só para ele. E aí você vai viver a última frase da música. Só cantar e ler não é o suficiente. Eu preciso viver. Eu preciso viver Jesus. É muito mais credível alguém que vive 1% da palavra do que alguém que sabe 100% da palavra. Porque saber muito e fazer nada é saber nada. A evidência do cristão está na prática dos mandamentos de Jesus, não na memorização dos mandamentos de Jesus. Ele nunca vai te cobrar quantos versículos você memorizou. Ele vai te cobrar quantos versículos você praticou. E se você praticar um só. Ele resumiu tudo em um só. Toda a lei, todos os profetas, toda a tradição, todo o antigo, todo o novo, um só. Você pegar sua Bíblia e reduzir sua Bíblia a uma frase, desse tamanhozinho assim, ó, na letra 11 lá no Word, lá, ó, João capítulo 3, versículo 35. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros. Se a gente aprender a fazer isso, de verdade, todo o resto é facilmente entendido. Amém? Então fica aqui a minha admoestação, a minha exortação, como Pedro diz quando ele escreve a carta, como um co-pastor. Todos vocês são pastores uns dos outros. Eu não estou acima de ninguém. Como um co-pastor, eu os exorto a viver Jesus. Vamos orar? Se você quiser e puder ficar de pé, a gente vai terminar. Antes da gente ficar de pé, falando sobre dividir, né? Um irmão ganhou um par de tênis novinho, ó, zerado. E ele falou assim, ó, eu ganhei 2 pares de tênis. Eu só tenho 2 pés, eu vou usar um par. Quem precisar de tênis, tá aqui, ó, número 40. Quem precisar, meus irmãos da fé, se você estiver precisando de tênis, tá aqui um tênisinho que deve custar uns 700.